A pergunta aí de R$ 1 milhão, tá? Você sabe a regra básica da concordância verbal? Tá, eu vou falar, espero que você tenha respondido. A regra básica aí da concordância verbal é concordar o sujeito com o verbo, né? O verbo precisa concordar com o sujeito. Mas você sabia aí, do outro lado, ó, pega essa visão aqui, tá? Você sabia que eu posso ter sujeito composto e aí eu preciso ficar atenta ou atento na concordância verbal? Bom, é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje com relação ao sujeito composto dentro da concordância verbal. Já até peguei meu café para a gente começar essa aula logo. Mais um vídeo aqui do canal Prof. Gui Furtado aqui para vocês, tá? Hoje nós vamos falar aí de concordância verbal quando aparecer aí na sua prova. A gente vai fazer aqui algumas frases, tá? Você vai saber tudo. Quando aparecer sujeito composto, o que a gente faz, tá? Ainda mais se, por exemplo, um desses núcleos aí estiver no singular, como é que a gente faz? Então, bora lá pro quadro para você entender melhor essas questões de concordância verbal? Olha só. Começando aqui com uma frase bem fácil para a gente treinar aí a questão da concordância verbal e o sujeito, tá? A pergunta é a seguinte: na frase, no Brasil existem uma série de fatores que dificultam o desenvolvimento do país. Bom, com relação ao verbo e à concordância, você acha que essa frase está certa ou errada, tá? Bom, a gente começa aqui fazendo esse aquecimento porque a gente tem que pensar aí no núcleo daquele sujeito, tá? Vamos analisar. Quando eu falo assim, né? No Brasil existem inúmeras séries de fatores. Fala o seguinte: o que existe no Brasil, né? A gente sabe aí uma série de fatores, tá? Olha só, se a gente for pensar nisso, eu faço também uma outra pergunta a você. Dentro desse sujeito, o que você marcaria aqui enquanto núcleo do sujeito? Uma série ou de fatores aqui, tá? Bom, o que acontece é que quando a gente está olhando essa frase, o que a gente tem que entender é que uma série, isso aqui é o meu núcleo do sujeito, tá? Basicamente, a gente tem uma outra regrinha que a gente não pode lembrar, é que o sujeito não pode vir preposicionado, tá? Então, se a gente olha essa frase, a gente acaba encontrando o erro, já que eu estou trabalhando existem. Se a gente estiver pensando nessa frase, esse existem está concordando aí com fatores, mas fatores não pode ser o meu sujeito porque ele é preposicionado, tá? Então, eu preciso concordar com o núcleo correto. Nesse caso, série. Esse núcleo está no singular. Então, o correto aqui, ao invés de existem, deveria ser existe uma série de fatores que dificultam aí o desenvolvimento do país. Então, muito cuidado, aqui é só para a gente aquecer, muito cuidado com relação aí a essa questão da identificação do sujeito. Aqui ficou fácil porque a gente viu que tem apenas o núcleo, mas nas outras vamos ter aí mais de um núcleo. E aí a gente tem que saber a maneira certa de concordar. Olha só. Frase número 12, eu quero saber se você acha que essa frase está certa ou está errada, tá? Encontraram a mãe e o filho naquela manhã, tá? Se a gente for pensar nesse caso, o que a gente está observando? O sujeito aqui, tá? A mãe e o filho, ele está depois do verbo. Então a gente fala que isso aqui está pós-posto ao verbo, tá? E aí a gente também faz uma outra observação, que é identificar aqui dentro, vou colocar com a caneta rosa, que é identificar aqui dentro mãe e filho aí como núcleo. Quando a gente tem uma situação, tá, em que eu tenha o sujeito pós-posto ao verbo, né, esse sujeito composto pós-posto ao verbo, o que a gente tem que fazer ou o que a gente pode fazer? Nós temos aí duas possibilidades de concordância, o que a gente chama de concordância, tá? Atrativa e uma concordância lógica, tá? Vamos olhar o exemplo aqui. Quando ele fala encontraram a mãe, olha só, encontraram a mãe, esse verbo aqui
tá? Ele está obedecendo à concordância que a gente chama de concordância lógica, tá? E fica fácil descobrir por quê? Porque nesse caso ele está concordando com o conjunto. Então a concordância lógica ela é feita através do conjunto. Mas lembre-se, eu estou trabalhando aqui, tá? O sujeito depois do verbo. Então eu tenho sim essa possibilidade, eita, vou beber uma água, possibilidade aqui de fazer essa concordância lógica, tá? Muito cuidado. Mas, será que eu poderia colocar então esse verbo no singular? Na número 2, encontraram vai concordar com esses dois núcleos. Encontraram a mãe e o filho, dois núcleos, então eu faço a concordância lógica. Mas, por exemplo, será que eu poderia colocar como na número 3? Encontrou a mãe e o filho naquela manhã? Tá correto isso? Bom, para te falar se está correto ou não, você tem que pegar essa explicação aqui, tá? Olha só, sempre que eu tiver essa questão, tá, do sujeito pós-posto ao verbo, a mesma coisa acontece aqui. O que pode acontecer, como você observou? A concordância lógica, concordo com os dois núcleos, tá? Ou eu posso fazer o que a gente chama de concordância aí, ó, atrativa. A concordância atrativa, ela vai concordar com o mais próximo, que no caso é mãe, e mãe está no singular. Então eu teria duas possibilidades de concordância nesse sentido. Eu poderia fazer a concordância lógica, eu poderia fazer a concordância lógica, então, com os dois núcleos, ou poderia fazer a concordância aí atrativa, pegando somente a primeira palavra, a palavrinha que está mais próxima. Então, eu falar encontrou a mãe e o filho naquela manhã, também estaria correto, tá? Lembrando que isso aqui é caso de sujeito depois do verbo, tá? Mas professor, tá, eu entendi. E se eu tiver o núcleo, né, esse núcleo composto no plural, como é que fica? Eu posso fazer aí a concordância no singular? Para responder essa pergunta, eu vou pedir o quê? Se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês. Muito obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo, esse momento aqui nosso para você aprender. Muito obrigado, eu fico muito feliz. E eu vou lembrar uma coisa a vocês. Nesse canal tem um simulado, tá? Que é o que a gente pega aí tudo que teve no mês para a gente revisar. Então, se você está estudando para concurso público, lembre-se de duas coisas. Aqui embaixo tem os simulados para você assistir a playlist e também, é claro, tem o meu curso de língua portuguesa completo com 40% de desconto, tá? Então tem duas coisas para você fazer. Se você quer aprofundar ainda mais língua portuguesa, tá tudo aqui embaixo para vocês. E não se esqueça de assistir aos simulados também e as aulas complementares. Tá tudo aqui na descrição, tá? Mas professor, jabá foi feito, muito obrigado mais uma vez. E se eu tiver dois núcleos pós-posto ao verbo, ou seja, depois do verbo, o que eu vou fazer quando esse núcleo aí está no plural? Olha só. Na frase de número 4, eu quero saber o que você faria, tá? Encontraram ou encontrou as mães e os filhos, tá? Olha que interessante, nesse caso específico, você só pode fazer a concordância no plural. Isso porque o termo mais próximo aqui está no plural e também você pode fazer aí, ter a opção de fazer essa concordância lógica, fazendo aí a concordância com o conjunto. Então, nesse caso, você só poderia fazer encontraram. Mais uma vez aqui rapidinho. O mais próximo, se você fizesse aí a concordância atrativa, o mais próximo está no plural. E na concordância lógica também, né, a gente tem aqui, ó, concordando com os dois núcleos. Então, nesse caso, eu só poderia usar, vou até arriscar aqui, tá? Eu só poderia usar o encontraram. Mas observe aí a frase de número 5. Na frase aí de número 5 tem uma situação diferente, eu quero saber se você acerta a concordância, tá? Olha só, eu deveria colocar encontraram ou encontrou as mães e o filho naquela manhã. Presta atenção nessa coisa aqui bem interessante, tá? Quando eu tô falando de concordância atrativa, a concordância atrativa especificamente tem que olhar sempre, ó, vou pegar aqui caneta verde, tem que ser feita pelo mais próximo, né, atrativa, tá? Mas o outro termo está no singular.
E aí, como é que eu faço? Aqui você faz a mesma coisa. Nesse caso, eu só poderia usar, então, encontraram, tá? Isso porque atrativo está no plural, que é o primeiro núcleo está no plural, e a gente não pode fazer encontrou, a gente não pode fazer essa concordância com esse segundo termo aqui. E eu poderia também fazer a tal da concordância, vou colocar aqui, tá, de verde, eu também poderia fazer a concordância lógica, né, que é a concordância com o conjunto todo. Então também não poderia colocar aqui encontrou, tá? Lembrando que esses casos são casos aí bem específicos quando eu tenho, mais uma vez eu repito, tá? Bom, o sujeito composto depois do verbo. Presta atenção no próximo caso. Como você colocaria essa frase aqui, tá? Guerra e paz existe ou existem no mundo de hoje? A primeira pergunta que eu faço, tá? Olha só, o sujeito, guerra e paz. Vou colocar de verde para ficar tudo igual. Vou botar aqui, guerra e paz é o sujeito, tá? O que acontece aqui? Esse sujeito, ele está antes ou depois do verbo? Bom, aí fica fácil, você observa que esse sujeito, tá, que apresenta dois núcleos, tá, esse sujeito está antes do verbo, tá? Se ele está antes do verbo, aí entra a nossa regra básica de concordância verbal bem tranquila, que é, aí você só pode concordar, é claro, o verbo e o sujeito precisam dar de mão dadas, tá? Então, guerra e paz, núcleo composto, eu só tenho apenas uma possibilidade, eu vou riscar existe, que no caso aqui seria guerra e paz existem. Eu não posso trabalhar com essa questão do atrativo, concordar com o mais próximo, se eu tenho ali o sujeito antes do verbo, tá? Essa questão da concordância lógica e atrativa só vai funcionar quando eu tiver sujeito aí composto depois do verbo, tá? A número 6 é igualzinha àquela forma que você fala no seu dia a dia. Essa regrinha de concordância verbal pode pegar você aí no seu concurso, tá? Então estude muito bem os casos de concordância verbal e também concordância nominal. Lembrando que eu tenho aulas complementares aqui no canal, tem simulado e outros casos de concordância, eu tô tudo aqui embaixo para vocês, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês, vou ficando por aqui e eu te espero, é claro, no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!